Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre Game of Thrones e filosofia. E para isso eu escolhi a cidade de Dubrovnik, que é a capital dos Sete Reinos e a cidade de Porto Real na série Game of Thrones. Então vem comigo! Então, para falar de Game of Thrones e filosofia, eu peguei alguns personagens e as suas características em determinados momentos da série e também vou analisar algumas ações, alguns acontecimentos específicos que podem ser relacionados com teorias filosóficas. Se você não assistiu até a 7ª temporada, sugiro que você não veja esse vídeo, porque contém muito spoiler. O primeiro personagem é o Joffrey. O Joffrey, desde o primeiro episódio, é o mais odiado da série. E ele também é o herdeiro do reino. Quando ele é coroado rei, ele começa a cometer atrocidades. Ele é uma pessoa muito violenta e isso prejudica o seu reinado. Nessa mesma ideia, a gente pode analisar a teoria do Maquiavel para falar sobre o Joffrey. O Maquiavel, na sua obra O Príncipe, vai falar o que um soberano deve fazer para se manter no poder e ser um ótimo governante. Quais são as características que um governante deveria ter? E o Maquiavel fala que é melhor ser temido que amado, porque o amor não vai deter uma revolução, não vai deter que os seus inimigos tentem te tirar do poder. Então, o amor não é suficiente para manter o seu poder, porque para você continuar no trono sem interferência de outros, é preciso que as pessoas tenham medo de você, tenham medo de te atacar. E se você for muito bondoso, as pessoas vão facilmente te tirar do poder se elas quiserem, porque elas não vão ter medo de você. Então, Maquiavel fala que é melhor ser temido que amado. Só que o Maquiavel fala que não podemos ser odiados. O ódio é determinante para o fracasso do seu reino, principalmente o ódio entre as pessoas próximas a você. Então, o ódio, a raiva é maior que o medo. A pessoa pode te temer, só que o ódio que ela vai ter é muito mais forte. E o erro do Joffrey é exatamente esse, porque no começo faz até sentido ele ser um pouco violento, afinal ele acha que é o todo-poderoso, ele ainda é muito jovem, só que ele começa a ser odiado por todo mundo, inclusive pelos seus parentes e o seu avô. A única pessoa que passa a mão na cabeça dele é a Cersei, a sua mãe, e o resto, todo mundo o odeia, e é por isso que ele teve aquele final. Então, a dica do Maquiavel é: não seja odiado. Agora, a outra personagem que a gente vai analisar é a Catelyn Stark. Ela tem uma característica muito peculiar por ser uma devota dos deuses antigos. Ela não questiona os deuses, ela é muito religiosa. E tem um episódio específico quando ela vai conversar com o Jaime, e aí ela vai expor um pensamento que é muito próximo ao que foi defendido pelo filósofo Santo Agostinho no período medieval. O Jaime pergunta para Catelyn o seguinte: por que você continua acreditando nos deuses, sendo que eles permitem que exista o mal no mundo? Por que os deuses não fazem nada para impedir o mal no mundo? E a Catelyn responde assim: existe mal no mundo por causa de homens como você. Esse pensamento, essa frase da Catelyn é muito próximo ao pensamento de Santo Agostinho pelo seguinte fato: o Santo Agostinho vai tentar explicar o mal no mundo, defendendo a posição divina. Para ele, tem dois motivos de Deus não ser culpado do mal no mundo. O primeiro motivo para Deus não ter culpa é que o mal não existe em si. O mal é a ausência do bem, assim como a cegueira é a ausência de visão. Então, o mal não existe em si, ele existe por causa de uma falta. O segundo motivo é que a gente possui livre-arbítrio, ou seja, a gente pode escolher agir de maneira boa ou de maneira má, e Deus não pode interferir nisso. Então, a maldade no mundo é causada por atitudes que nós, enquanto seres humanos livres, agimos, e Deus não pode impedir, porque Ele não pode impedir que a gente cometa determinadas ações. Então, por isso que não existe a culpa divina no mal no mundo. E o que a Catelyn Stark fala na hora que ela afirma que a maldade existe por causa de homens como Jaime, ela está reverberando, ela está reafirmando essa tese do Santo Agostinho. O outro personagem que é muito interessante é o Mindinho. Ele veio de família pobre, ele não tinha nada.
mas ele chega no topo dos 7 reinos. Ele é ouvido e é o conselheiro de vários governantes, e ele está sempre tramando e fazendo intrigas. Ele não ataca diretamente os governantes, ele faz intrigas e coloca um contra o outro. E ele sugere as coisas e ele está sempre jogando. E o Mindinho mostra claramente uma ganância pelo poder, uma necessidade de ter sempre mais e mais poder. Isso parece muito com a ideia do Nietzsche, de vontade de poder, de vontade de potência, do homem usar a sua capacidade o máximo possível, porque o Mindinho usa a sua capacidade ao máximo. Ele se conhece e ele usa todas as habilidades que ele possui, a fim de alcançar o seu objetivo. O Varys, o eunuco e o Tyrion, o nosso anão mais querido, são os personagens mais intrigantes da série e os mais inteligentes também. E os dois possuem um diálogo muito interessante quando o Varys joga um enigma para o Tyrion e no final ele responde que o poder reside onde as pessoas acreditam que ele está. Power is a curious thing, my lord. Are you fond of riddles? Why? Am I about to hear one? 3 great men sit in a room. A king, a priest, and a rich man. Between them stands a common sellsword. Each great man bids the sellsword kill the other 2. Who lives, who dies? Depends on the sellsword. He has a sword, the power of life and death. But if it's swordsmen who rule, why do we pretend kings hold all the power? Power resides where men believe it resides. Ou seja, o poder não tem a ver com quem possui arma ou quem possui dinheiro, mas onde as pessoas acreditam que está o poder. Isso é muito interessante, porque mostra essa nossa capacidade, essa nossa característica de acreditar nas histórias que nos contam. E a gente passa de pai para filho e temos uma tendência a acreditar nas histórias. E isso foi analisado mais precisamente na obra Sapiens, quando o Yuval conta que a gente acredita no dinheiro, que é só um papel, ele não possui valor específico. O dinheiro funciona porque nós acreditamos que ele nos dá um poder de troca. Mas se as pessoas pararem de acreditar naquele pedaço de papel, toda a economia que é baseada naquele pedaço de papel, no dinheiro, vai ruir. Então, as coisas funcionam porque nós temos crenças comuns em determinadas coisas. E se alguns param de acreditar em X, Y, Z, isso é prejudicial. Isso rompe com a ordem social. E por isso que o que o Varys falou é muito próximo do que o Yuval vai defender no livro Sapiens, o que é muito interessante. Tem um outro episódio que é muito interessante, quando a Daenerys toma conta da Baía dos Escravos e ela decreta o fim da escravidão. Essa atitude da Daenerys pode ser vista num ponto de vista mais negativo, uma crítica à atitude dela. Ela tem a sua opinião e ela age de maneira violenta para justificar a sua visão de mundo. Mas no ponto de vista idealista, teórico, ela se aproxima muito de filósofos iluministas. Ela acredita que os seres humanos são iguais, só que alguns possuem hábitos e acreditam que devem ser daquele jeito e sempre foram daquele jeito e não questionam. Tanto que tem uma frase que ela fala que as pessoas se acostumaram com as correntes, ou seja, os escravos acham que aquele jeito é o único modo deles viverem. Eles não questionam a sua situação e eles já nascem acreditando que são escravos. E a Daenerys tem um pensamento bem filosófico para aquela época. Ela é uma precursora do movimento contra a escravidão. E por isso que a atitude dela, mesmo que seja um pouco tirânica, é bem vista pelo público e pelos telespectadores. Uma outra característica muito interessante da série, que tem a ver com filosofia, é a Casa Stark. A Casa Stark tem um código moral muito rígido. Mentir é sempre errado para eles. E é por isso que o Ned vai ser decapitado, porque ele não aceita ir contra o seu código de ética. E é sempre isso que passa de um pai para o outro.
Tanto que o Jon Snow também tem essa característica, um código moral muito rígido. I ask it only of Ned Stark's son. I know Ned Stark's son will be true to his word. I am true to my word. Or I try to be. That is why I cannot give you what you ask. I cannot serve two queens. E essa característica da casa Stark pode ser comparada com a filosofia do Immanuel Kant, com a ética do Kant, porque ele defende um tipo de ética que é chamado de imperativo categórico. Ou seja, existe uma lei universal que deve ser autoformulada, autocriada por você, que você siga, e você não pode ser flexível, ela tem que ser rígida. Então você tem que agir de modo que a sua ação possa ser uma lei universal. E nada de ser flexível. Você tem que agir sempre assim. Se eu acho que mentir é errado, então mentir é o meu código de ética, porque eu acho que todo mundo não deveria mentir. Então, em nenhum momento, em qualquer situação, eu não devo mentir. E é por isso que o Kant é muito criticado. O exemplo tradicional para criticar essa teoria do Kant é, por exemplo, você está na Alemanha nazista e aí você não concorda com o nazismo do Hitler, você defende os judeus, você ajuda os judeus. E aí chega um judeu na sua casa e fala assim, eu posso me esconder aqui porque os guardas estão me procurando. Você fala, claro, entra. Aí o guarda bate na porta da sua casa e fala assim, tem um judeu aí dentro? Pro Kant, você devia falar que tem e mostrar onde está. Só que aí fica complexo, né? Porque não tem mais o certo e o errado. Não existe uma flexibilidade. Se mentir é errado, você não pode mentir em nenhuma situação. E a casa Stark tem esse pensamento muito rígido. A sua moral é muito firme, muito rígida. Não é à toa que todos os Starks morrem, com exceção das meninas e do Jon Snow, que no final vocês vão saber que não é um Stark. Um outro ponto muito interessante da série é o relativismo cultural. Tem sempre um contato com diferentes culturas dentro do Império, o que torna isso muito legal. A Daenerys, principalmente quando encontra o Khal Drogo e vê os costumes daquele povo, é muito diferente e ela estranha. Só que ela releva, ela não tem uma atitude taxativa de isso não pode porque é errado. Ela tem um relativismo cultural de olhar outros povos e outros costumes não de uma forma rígida, mas olhando com o olho deles. E em determinados costumes, por exemplo, não é estranho que o Tyrion durma com várias prostitutas pela nossa tradição, mas é estranho e é repugnante que dois irmãos, como a Cersei e o Jaime, tenham relações sexuais, porque na nossa civilização e na nossa cultura isso é errado. Então existe essa fluência entre culturas diferentes que mostram esse relativismo cultural e os próprios personagens flexíveis, porque eles vão em determinados povos, determinadas culturas, como os Sete Reinos são compostos de culturas muito diferentes, e eles não têm uma atitude crítica ou julgadora, mas sim de um relativismo cultural, que torna a série muito interessante do ponto de vista filosoficamente e também do estudo das culturas. Então esse foi o nosso vídeo falando sobre Game of Thrones e filosofia. Se você quiser saber mais sobre a capital dos Sete Reinos, sobre Porto Real, a cidade fictícia, e sobre Dubrovnik, a cidade real, me siga no Instagram e olhe os destaques. Tchau!